Depois de ter gerado polêmica no Festival de Cannes, quando a projeção teve alguns problemas e o público do festival vaiou o filme Okja, produzido pela Netflix, finalmente chegou ao catálogo do serviço de streaming, e eu assisti já, e eu posso dizer, mais um acerto da Netflix. Quer dizer, os filmes da Netflix até agora, os grandes acertos até o momento foram, que eu me lembre agora, o Beasts of No Nation, que é excepcional. E o Okja, eu acho que eu gostei tanto quanto o Beasts of No Nation. É um filme que, primeiro, é dirigido pelo Bong Joon-ho, que dirigiu também o excelente Expresso do Amanhã em 2013, se eu não me engano, com Chris Evans. E aqui ele volta a investir num tom de ficção científica para gerar uma espécie de crítica. No caso, o filme cria uma crítica à indústria alimentícia, que é uma coisa que a gente já viu várias vezes. O que é interessante no filme é que o filme ele não abraça nenhum tipo de sutileza. Ele é um filme que faz uma crítica direta à indústria alimentícia. Sem dar spoiler, claro, mas assim, o que a gente pode dizer sobre o filme é o seguinte. Existe uma empresa que é capitaneada pela personagem da Tilda Swinton e o do Giancarlo Esposito, que do Breaking Bad, e é uma empresa de comida, e aí eles criam super porcos, são leitões enormes, e eles distribuem em cada ponto do mundo, para depois de alguns anos ir lá e recolher esses leitões todos e abater, o que é uma coisa terrível. É uma coisa que a empresa faz só para poder gerar essa imagem de benfeitora e tal. E isso é uma coisa que acontece várias vezes ao longo do filme. Em vários momentos a gente vê os executivos dessa empresa agindo de uma maneira incrivelmente cínica só para poder manter uma imagem de empresa bondosa. E isso é uma coisa muito interessante. Aliás, o filme inteiro ele é um filme que não apela para obviedade. Ele apela, mas ele não cai em abordagens bobas, infantis, no mau sentido. Como, por exemplo, existe um grupo de terroristas, vamos dizer assim, que luta contra os atos dessa indústria alimentícia. Eles lutam para salvar os animais. Em tese, isso é uma coisa boa. Só que aí, ao longo do filme, a gente vê esse grupo de pessoas que lutam em prol da segurança dos animais cometendo erros óbvios, do tipo mentir deliberadamente. Então é um filme que, do ponto de vista de discurso, ele é um filme direto, mas que não peca de uma maneira artificial. Outra coisa que me agradou muito no filme é o tom que o diretor, o Bong Joon-ho, consegue estabelecer para a narrativa. É um filme leve, é um filme que muitas vezes ele acaba apelando, no bom sentido, para composições pueris, mas é um filme quase de criança em muitos momentos. Tem momentos verdadeiramente ingênuos, inocentes ao longo do filme inteiro. Mas ainda assim, o diretor ele sabe criar um contraste muito bacana ao trazer, por exemplo, os personagens da Tilda Swinton falando um monte de fucks ao longo do filme. Cria um contraste interessante. É um filme ao mesmo tempo super leve, super inocente, mas que sabe incluir um senso de urgência. Não um senso de urgência, mas um senso de personalidade adulta na narrativa. E uma coisa interessante é que, ao chegar no terceiro ato, o filme, ele subitamente vai para uma composição mais séria. Ele se torna subitamente um filme bem mais tenso, bem mais dramático no terceiro ato. E é bacana isso, porque os eventos que acontecem no terceiro ato são eventos realmente trágicos, sem dúvida alguma, e eles acabam funcionando, eles acabam tendo ainda mais impacto por causa de toda a leveza que veio nos dois primeiros atos. E isso é uma coisa interessante. O tom do filme é muito bem construído pelo Bong Joon-ho. E isso é uma coisa engraçada, porque isso se reflete até na própria fotografia do filme. É um filme que começa investindo em cores muito intensas, mas aí, gradualmente, ele vai se tornando cada vez mais cinzento até chegar no terceiro ato, que é um filme que se rende, de certa forma, no bom sentido, de novo, ao conceito de industrial. O filme passa a se passar numa fábrica, esse tipo de coisa. E aí, nesse terceiro ato, o filme começa a apostar em tons bem mais cinzentos pra fotografia. E pra finalizar, tem uma coisa que eu achei muito interessante. Todos os atores estão muito bem no filme. A Tilda Swinton, o Jake Gyllenhaal, que cria um cara muito extravagante. O Giancarlo Esposito cria aquele executivo de empresa bem tradicional, bem sisudo. E uma coisa que eu achei bacana é que todos os personagens desse filme são caricaturais, são personagens altamente cartunescos, com a exceção justamente da Mídia, que é a Mídia, que é o personagem principal do filme, que obviamente teve o seu nome alterado aqui na versão brasileira da legenda, traduziram pra Mika. E é interessante isso, porque o filme, ele sabe deixar isso muito claro através dessa abordagem. A única personagem centrada, a única personagem consciente, a única personagem que tá um pouquinho mais bem situada do que todo o resto dos personagens, é justamente a protagonista. E isso é uma coisa que eu achei muito curiosa. Todos os personagens são cartunescos, com exceção da protagonista. E isso funciona muito bem.
eu acho. Pra completar, a Okja em si é uma criatura digital que você percebe que ela é digital, ela pode se dizer... Ela é meio feia? É, mas é porque o orçamento do filme não foi dos maiores, e mesmo assim, existem vários detalhes, assim, tipo a pele, a textura da pele, os pelos, a forma como ela se movimenta. É uma coisa cuidadosa, apesar da computação gráfica ser artificial de modo geral. E é uma criatura super expressiva, ela gera empatia com o público, ou seja, é um filme que, ao final dele, você como espectador, você tá repensando vários conceitos. É aquele tipo de filme que depois de você ver, você pensa, caralho, eu nunca mais vou comer carne. E esse tipo de coisa, isso indica que o filme foi muito eficiente na sua proposta. Então é um filme que eu gostei muito, esse Okja, do Bong Joon-ho, que tá aí na Netflix pra quem quiser ver. Eu ainda pretendo escrever sobre o filme com mais detalhes, mas por enquanto é só. Curta o vídeo, comente o que você achou de Okja, compartilhe, inscreva-se no canal, acesse os nossos parceiros, e é isso, um grande abraço e valeu!